Meu nome é Marcos e vim do Brasil para os Estados Unidos há cerca de 5 anos para trabalhar em uma empresa de tecnologia em Salt Lake City, Utah. Sempre fui cético sobre o sobrenatural, mas o que vou contar é algo que mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. Eu tinha ouvido falar sobre os Skinwalkers, criaturas do folclore navajo, capazes de mudar de forma e assumir a aparência de animais para enganar suas vítimas. No entanto, nunca imaginei que pudesse cruzar o caminho de uma dessas entidades. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Minha casa fica nos arredores da cidade, perto das montanhas. O local é bastante isolado, mas eu apreciava a tranquilidade depois do estresse da cidade. Estava escuro quando estacionei o carro na garagem. Ao sair, senti um calafrio percorrer minha espinha, mas atribuí ao frio da noite. Enquanto caminhava até a porta da frente, ouvi um som distante, como um uivo de lobo. Isso não era incomum nas redondezas, então não dei muita importância. Entrei em casa, tranquei a porta e me preparei para relaxar. Estava preparando algo para comer quando ouvi um barulho estranho vindo de fora. Era um som baixo e contínuo, quase como um lamento. Peguei uma lanterna e fui até a janela para olhar. A princípio não vi nada, mas então notei algo se movendo perto da linha das árvores, no limite da minha propriedade. Algo grande e sombrio. Decidi sair para investigar, achando que poderia ser um animal ferido. Caminhei até a beira da floresta, a lanterna tremendo em minha mão. "Tem alguém aí?" gritei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Foi então que vi uma figura ereta, esquelética, com pele esticada sobre ossos proeminentes. Seus olhos refletiam a luz da lanterna, brilhando com uma malevolência inumana. O ser tinha a aparência de um humano, mas seus membros eram alongados e desproporcionais. O mais assustador era o rosto, uma máscara de horror com um sorriso distorcido e olhos vazios que pareciam sugar a luz ao redor. Fiquei paralisado de medo, incapaz de me mover. A criatura começou a se aproximar, cada passo um movimento grotesco e antinatural. Quando finalmente consegui me forçar a recuar, tropecei e caí. A lanterna rolou para longe, mergulhando tudo em escuridão. O pânico tomou conta de mim e comecei a rastejar para trás, tentando me afastar. Foi então que ouvi uma voz. Um sussurro fraco e frio chamando meu nome. Marcos. Marcos. Era como se várias vozes falassem em uníssono, algumas humanas, outras animalescas. Eu sabia que não podia ficar ali. Levantei-me e corri de volta para a casa, trancando a porta atrás de mim e correndo para o telefone. Liguei para a polícia, tentando explicar o que havia visto. Eles chegaram em cerca de 15 minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Quando os policiais inspecionaram a área, não encontraram nada. Não havia pegadas nem sinais de luta, apenas o vazio da noite. Nos dias seguintes, não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. Dormia mal, com pesadelos constantes com aquela figura horrível. Decidi falar com alguns colegas de trabalho sobre o ocorrido e um deles, que tinha raízes navajo, me falou mais sobre os Skinwalkers. Ele disse que uma vez que uma dessas criaturas te nota, pode te perseguir para sempre, especialmente se souber seu nome. Desde então, vivo com um medo constante. Às vezes, à noite, ainda ouço meu nome sendo sussurrado pelo vento. Sei que não posso fugir, mas também sei que não posso ceder ao pânico. A única coisa que me resta é a esperança de que, eventualmente, ele perca o interesse em mim. Mas a cada noite, temo que seja a noite em que ele venha para me levar. Meu nome é Emily, e eu estava a bordo do voo 676 da Companhia Aérea Transcontinental. O destino? Uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Eu nunca fui supersticiosa, mas o número do voo me fez arrepiar. Afinal, quem escolhe um número assim para um avião?
O avião decolou sob um céu nublado e eu me acomodei na minha poltrona, tentando ignorar o desconforto. A viagem estava tranquila até que, a meio caminho, algo estranho aconteceu. A luz do corredor piscou e uma sombra se moveu rapidamente. Pensei que fosse apenas cansaço, mas quando olhei para o lado, vi algo que me fez gelar. No corredor havia uma figura alta e esguia. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos brilhavam como brasas. Ele usava um terno antiquado e seus dedos eram longos e afiados. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios finos. Eu não conseguia desviar o olhar. O que era aquilo? Um homem? Um monstro? Um pesadelo? Ele se aproximou e eu senti meu coração acelerar. Ele sussurrou algo em uma língua que eu não entendia, mas que parecia antiga e maligna. Tentei chamar a aeromoça, mas minha voz falhou. Ela estava ocupada com outros passageiros, alheia à presença do estranho. Ele se inclinou sobre mim e seu hálito era fétido, como se viesse de um túmulo. "Você me viu", disse ele, sua voz sibilante. "Agora você é minha." O resto do voo foi um borrão. Eu me lembro de gritar, de lutar, mas ele era mais forte. Quando o avião pousou, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Eu contei minha história para as autoridades, mas eles me olharam com desconfiança. "Talvez tenha sido um sonho", disseram. Mas não foi. Eu o vi. E desde então ele me persegue. À noite ouço seus passos no corredor, seus sussurros na escuridão. Ele quer algo de mim, algo que eu não posso dar. E agora estou presa em um pesadelo sem fim, com o Skinwalker sempre à espreita, esperando por sua chance. Se você estiver em um voo noturno e sentir um arrepio na nuca, cuidado. Você pode ser o próximo a ver o Skinwalker nas alturas. E acredite em mim, ele não é apenas uma lenda. Ele é real e ele está faminto. Eu estava a bordo do voo 237 da American Airlines, prestes a decolar do aeroporto de Dallas-Fort Worth. Era um dia comum, e eu estava ansiosa para chegar ao meu destino. Mas o que aconteceu naquele avião mudou minha vida para sempre. Enquanto os comissários de bordo realizavam os procedimentos de segurança, algo estranho chamou minha atenção. Um homem sentado algumas fileiras atrás de mim parecia errado. Seus contornos eram indistintos, como se ele não pertencesse a este mundo. Seus olhos eram vazios, sem vida, e sua pele tinha uma tonalidade pálida que me arrepiou. Eu olhei ao redor, esperando que outros passageiros também percebessem, mas todos pareciam alheios à presença do homem. Ele não estava no registro de passageiros, e ninguém parecia notar sua existência. Meu coração acelerou, e o medo se apoderou de mim. "Você pode sentar neste avião e pode morrer com ele ou não." "Eu não vou", sussurrei para mim mesma. As palavras saíram trêmulas, mas eu precisava dizer em voz alta. O homem continuava lá, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Decidi agir. Levantei-me e caminhei até a parte traseira do avião, ignorando os olhares confusos dos outros passageiros. "Ele não é real", gritei, apontando para o homem. "Ele não pertence a este mundo. Ele é um Skinwalker." As pessoas se viraram para olhar, alguns com expressões de incredulidade, outros com medo. O comissário de bordo se aproximou, tentando acalmar a situação. "Senhora, por favor, retorne ao seu assento." Mas eu não podia. Eu sabia que aquele homem era um Skinwalker, uma criatura sobrenatural que se disfarça como humano. Ele estava ali para nos levar para algum lugar sinistro, e eu não podia permitir. O incidente custou 3 horas aos passageiros. Desembarcamos e a polícia foi chamada. Eles revistaram o avião, mas o homem havia desaparecido. Ninguém sabia explicar como ele entrou a bordo sem ser detectado. Hoje, ainda tenho pesadelos com aqueles olhos vazios e aquela pele pálida. Eu vi o inexplicável naquele avião. E sei que o mundo esconde segredos sombrios que não podemos compreender. Então, se você algum dia estiver em um voo e sentir que algo está errado, confie em seus instintos. Você pode estar compartilhando o avião com algo além do nosso mundo, algo que não pertence aqui.
E lembre-se das minhas palavras. Ele não é real. Eu sei que ele era um Skinwalker. Há muito tempo, nos confins do Texas, havia um mendigo chamado Jeb. Ele vagava pelas ruas sujas e escuras, sua pele curtida pelo sol e seus olhos cansados de uma vida de privações. Jeb tinha uma história para contar, uma história que ninguém acreditava. Ele costumava se sentar em um canto sombrio da rua, enrolado em trapos sujos, e sussurrava sobre o que viu naquela noite fatídica. Os outros moradores de rua riam dele, achando que ele estava embriagado ou delirando. Mas Jeb sabia a verdade. Era uma noite de lua cheia, quando o vento uivava pelas ruas desertas. Jeb estava encolhido em seu esconderijo, quando ouviu um som estranho. Parecia um choro, um lamento agudo que ecoava pelas ruas vazias. Ele saiu de sua cobertura e viu uma figura se movendo na escuridão. O que Jeb viu era algo que nenhum ser humano deveria testemunhar. Um Skinwalker, uma criatura das lendas mais antigas. Sua pele era translúcida, como se fosse feita de névoa, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Ele tinha garras afiadas e dentes pontiagudos, e sua boca se contorcia em um sorriso malévolo. O Skinwalker estava se alimentando de um gato de rua, suas garras rasgando a carne do animal indefeso. Jeb ficou paralisado de medo, mas seus olhos não podiam se desviar da cena horrível. O Skinwalker olhou para ele, seus olhos sem piedade fixos nos de Jeb. "Você viu demais", sussurrou a criatura, sua voz como o vento cortante. "Agora você é meu." Jeb correu, suas pernas trêmulas o levando para longe dali. Ele nunca mais voltou ao seu esconderijo, mas o Skinwalker o assombrava em seus sonhos. Ele sabia que a criatura estava atrás dele, esperando o momento certo para se alimentar de sua alma. Os outros moradores de rua zombavam de Jeb, mas ele não se importava. Ele tinha visto o inimaginável, e sua mente estava à beira da loucura. Ele vagava pelas ruas, olhando por cima do ombro, sempre com medo de ver novamente aqueles olhos brilhantes na escuridão. E assim, a história do mendigo e do Skinwalker se espalhou pelas ruas do Texas. Alguns diziam que Jeb estava louco, outros acreditavam que ele estava amaldiçoado. Mas todos concordavam em uma coisa: nunca mais olhariam para a lua cheia da mesma maneira. Pois naquela noite fatídica, Jeb viu o que não deveria ter visto, e o Skinwalker nunca o deixaria esquecer. Há muito tempo, nas densas florestas de Pine Barrens, em Nova Jersey, vivia uma criatura aterrorizante conhecida como o Demônio de Jersey. Os moradores sussurravam seu nome com medo, e as histórias sobre suas aparições eram passadas de geração em geração. Diziam que o Demônio de Jersey tinha uma cabeça de cavalo, asas de morcego e garras afiadas como as de um dragão. Sua origem era envolta em mistério, mas todos concordavam que ele era uma força maligna, que vagava pelos pântanos, lamentando e caçando suas presas. A lenda contava que o Demônio de Jersey era o filho amaldiçoado de uma mulher Quaker, chamada Mother Leeds. Ela estava grávida de seu 13º filho, e seu marido, um homem atormentado pela pobreza, não conseguia sustentar a família. Desesperada, Mother Leeds teria proferido palavras sombrias durante o parto. "Deixe esta criança ser o diabo." Naquela noite de tempestade, quando o bebê nasceu, algo terrível aconteceu. Diante das parteiras e dos outros 12 filhos, o recém-nascido se transformou em uma criatura alada, com olhos ardentes e uma sede insaciável por sangue. Mother Leeds tentou confiná-lo em sua casa, mas ele cresceu rápido e violentamente, matando-a antes de fugir para as profundezas das florestas. Os moradores juravam ter ouvido seus lamentos à noite, quando a lua estava alta e o vento uivava entre as árvores.
Alguns diziam que o demônio de Jersey ainda rondava os pântanos, esperando por suas vítimas. Os mais corajosos aventuravam-se na escuridão, buscando evidências de sua existência, mas poucos retornavam. Eu mesmo já vi suas pegadas na lama e ouvi seus gritos agudos. Uma vez, encontrei um velho caçador que jurava ter visto o demônio de perto. Seus olhos estavam cheios de terror, enquanto ele descrevia as asas negras e o cheiro de enxofre que pairava no ar. A lenda do demônio de Jersey permanece viva até hoje, e os moradores continuam a contar histórias assustadoras ao redor das fogueiras. Se você se aventurar nas profundezas das florestas de Pine Barrens, tome cuidado. O lamento do demônio ainda ecoa entre as árvores, e sua fome insaciável nunca foi saciada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos, e deixe seu like para que possamos trazer novos vídeos. Obrigado!